e louvar a Deus porque tive a oportunidade de hoje todos nós aqui adorar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus, e Ele derramou da tua presença. Aleluia. Os irmãos que quiser acompanhar na Bíblia, a palavra fica no livro de Daniel, capítulo 3. Aleluia. Uma palavra bastante conhecida da fornalha de fogo. Os irmãos conhecem essa passagem? Para levantar a mão só para mim ter. Amém, glória a Deus. A fornalha de fogo ardente. Aleluia. Aqui a palavra começa falando do rei Nabucodonosor, que, resumindo aqui breve para a gente não alongar muito, por causa do tempo, o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua de ouro e ele pede para que quando tocar ali as trombetas, tocar os instrumentos musicais, todos se prostrar diante daquela estátua. Aleluia. Vamos ler aqui a palavra, Daniel capítulo 3, o verso 4. Aleluia. A palavra de Deus diz: aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das citarras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Verso 6: quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Verso 7: assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua. Aleluia. Aquela estátua de ouro, Nabucodonosor, ele fez, se não me engano, não me falha a memória, a imagem do deus Marduk. O irmão Mauro, que é bastante Bíblia, o Marduk mesmo. Amém, glória a Deus. E ele dá a ordem a todos que estão ali, todos os líderes, todos os servos, todos os escravos, todos que estiverem naquele momento, quando tocar as trombetas, eles se prostrar diante da estátua e adorar. E ali, quando toca os instrumentos, as pessoas começam a se prostrar diante daquela imagem. Mas no meio daquele povo tinha 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abidnego, que decidem não se prostrar diante da estátua. Aleluia. Quero ler com vocês aqui no verso 10, Daniel capítulo 3, o verso 10. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer essa ordem será jogado na fornalha acesa. Ora, Senhor pôs como administrador da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor e nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abidnego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhe disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus e nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começaram a tocar, se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá os livrar? Aleluia. Ali diante daquela fornalha, as pessoas que não adorassem diante daquela estátua, as pessoas que não adorassem a estátua, seriam submetido à morte dentro de uma fornalha acesa. E ali dentro daquela multidão, somente 3 jovens não se prostram diante a essa estátua. E eles são fiéis a Deus. E o que eu aprendo, o que Deus falou comigo aqui, eu quero compartilhar com a igreja nesta noite: que ser fiel a Deus custa um preço. Talvez é um preço alto para Sadraque, Mesaque
e Abidnego, ali poderia ser o preço da morte. Talvez eles poderiam ali morrer, mas eles falaram para o rei Nabucodonosor: se o nosso Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo Deus, mas nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, porque nós não prostramos diante de outros deuses. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu aprendo aqui que ser fiel a Deus custa um preço. E trazendo para a linguagem de hoje, na nossa vida, o nosso preço maior é a renúncia. Porque hoje nós vivemos, tem as redes sociais, tem celular, tem Netflix. Hoje, para você estar aqui nessa noite, para mim estar aqui nessa noite, tivemos que renunciar algo, e foi o conforto da nossa casa. Nós podíamos estar lá assistindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, não sei, mas nós renunciamos algo para estar aqui nessa noite. O que eu quero dizer para você, o que Deus quer dizer para nós nessa noite, é que para servir a Deus é preciso renunciar algo. A vida cristã, a caminhada cristã, ela é sempre feita de renúncia. Não tem como. Nós somos falhos, moramos na carne. A palavra diz: o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Mas nós temos a oportunidade de não se prostrar diante da nossa carne, de não se inclinar à nossa carne, tendo assim a opção de adorar a Deus, de vencer a nossa carne. Aleluia. No Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16, a palavra diz assim: não vos entristeceis, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada manhã. O que a palavra diz aí? Aquele que é alicerçado na palavra, aquele que busca na palavra, aquele que busca servir a Deus, aquele que renuncia a sua carne para ser fiel a Deus, ele está alicerçado na palavra, e ele tem ali o alicerce maior que Deus deixou, a palavra. Então aquele que abre mão, aquele que renuncia ao mundo, aquele que renuncia os desejos da sua carne, aquele que renuncia tudo isso, ele é renovado. A palavra diz que o espírito, que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. A linguagem hoje na NLTH, ela diz: ainda que o homem exterior envelheça, o homem interior se renova. O que quer dizer? Quando o tempo passa, a nossa carne, o tempo a gente vai se envelhecendo. Mas se a gente estiver alicerçado na palavra, o nosso espírito fica igual de um bebê, o nosso espírito se renova a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Então, nessa primeira parte, o que eu quero compartilhar com vocês é que ser fiel a Deus custa um preço, e o maior preço para nós hoje é a renúncia. A renúncia, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego adoram a Deus, não se prostrando ao Deus deles, mas eles se mantêm de pé com a decisão de ser fiel a Deus. E a renúncia ali de não adorar aquele Deus, talvez poderia ser jogar eles dentro de uma fornalha e serem mortos. Quero ler com vocês aqui o verso 16 e o 18. A palavra nos diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem assim. Olha o que eles falaram para o rei Nabucodonosor: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adorarmos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E o verso 18: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus e nem adoramos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Aleluia. Então aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles renunciam talvez à própria vida e falam: rei, se o Senhor quiser, pode jogar nós na fornalha, mas nós não vamos nos prostrar diante do seu Deus, porque o nosso Deus é o Deus de Israel, o nosso Deus é o Deus que livra, é o Deus que salva. E o próprio Nabucodonosor pergunta: quem é que poderá salvar?
Aí dentro ele já responde aqui: nós não vamos nos defender. Então ele já sabia que eles ali não podiam fazer nada, era somente o milagre de Deus. Então na nossa vida vai ter momentos assim, na nossa vida trazendo para hoje, vai ter momento de dificuldade, vai ter momento de doença, vai ter momento de dificuldade financeira, e nós comparamos a dificuldade com uma fornalha. Mas se você permanecer fiel a Deus, se você decidir renunciar à sua carne, o quarto homem vai entrar nessa fornalha e ele vai segurar a tua mão e vai dizer: eu sou contigo, eu te escolhi e você vai vencer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eles têm a decisão de não adorar, e ainda que fosse ser lançado na fornalha, eles não iam adorar. Eles talvez poderiam perder a vida, mas ele disse: se o nosso Deus nos livrar, aleluia, pode nos jogar. Olha o que acontece. Daniel capítulo 3, quero ler com vocês, versículo 24 e 25. Quem quiser acompanhar aí agora, porque é forte, aleluia. Aleluia. O Sábio tinha falado comigo e ele me disse para falar sobre um tema. E eu falei: qual é o tema, Sábio? Ele falou: adorar a Deus. E aí o Espírito Santo me direcionou, foi para a palavra, me direcionou nessa passagem. E na hora eu não entendi muito como eu iria trazer para a igreja essa mensagem de adorar a Deus dentro desse tema. Mas quando eu fui ali meditando, mais no final dessa palavra, Deus me revelou ali. E Deus vai revelar a vocês nesta noite. Aleluia. Talvez você não está entendendo agora, mas no final Deus vai falar com você. Aleluia. Verso 24 e 25, a palavra nos diz: de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Verso 25: como é então que estou vendo agora 4 homens andando na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o quarto homem se parece com um anjo, a semelhança de um anjo. Aleluia. O que a palavra nos diz nesta noite, vai ter momento que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: você vai ter um projeto, vou fazer minha casa, e as pessoas vão olhar e vai falar: não vai conseguir. A circunstância, você olha para a circunstância, ela diz que você não vai conseguir, mas você adora a um Deus vivo, você adora a um Deus que Ele pode fazer infinitamente mais na tua vida. Então, nós aprendemos aqui que a fidelidade de Deus a nós, quando nós somos fiéis, Deus Ele é fiel conosco. O que acontece aqui nos prova isso. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles adoraram a Deus. Deus me disse aqui, eu vou compartilhar com vocês: Sadraque, Mesaque e Abidnego adoraram a Deus com a sua fidelidade. Como assim com a sua fidelidade? Aleluia. A palavra vai nos dizer que os soldados que jogaram os 3 dentro da fornalha, os 3 morreram, e eles caem lá dentro da fornalha. Mas aí de repente eles se levantam, eles começam a ver que o fogo não os queima, o fogo não chamusca nem os cabelos, nem as roupas. Eu imagino a presença deles, começam a sentir dentro daquela fornalha, de ver o fogo ali, ó, o fogo cobrindo eles, mas o corpo não se queima. Aleluia. Então, muitas vezes vai ter um momento na tua vida que vai ser difícil, momento que vai parecer que nada vai dar certo, que está tudo perdido, mas permaneça fiel a Deus com a tua fidelidade, porque o quarto homem, como ele entrou na fornalha, ele entra na tua casa, como ele entrou na fornalha, ele entra na tua família e te livra, segura a tua mão, te sustenta. Aleluia, glória a Deus. Então, como assim? Eu disse aqui que Sadraque, Mesaque e Abidnego adoraram a Deus com uma fidelidade. Como assim? Eles foram fiéis ao Deus de Israel e não se prostrar diante de um Deus que não existe. E eles ficam de pé e são jogados dentro da fornalha. E aí quando eles chegam dentro da fornalha,
eles começam a adorar a Deus por causa do livramento, começam a adorar a Deus porque vê o fogo e não se queima, e aí Deus envia um anjo para os livrar, e a presença, imagina a presença daqueles quatro ali dentro daquela fornalha, vendo o fogo e pulando, e não se queima, vendo o fogo adorando, e a chama não queima. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, Ele faz o impossível. Então a fidelidade deles ali foi uma adoração para Deus, de tal forma que Deus enviou o seu anjo para os livrar. E assim como Deus enviou o anjo para os livrar, Deus enviou o anjo para me livrar, para te livrar, para nos livrar nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abednego adoram a Deus com a fidelidade, e o anjo do Senhor os livra. Então, o que eu quero dizer nessa noite, tem várias maneiras de adorar a Deus. Nós adoramos aqui com os louvores, exaltamos o nome do Senhor. A palavra fala que Deus habita no meio do louvor. Então, quando nós adoramos de todo o coração, de espírito e verdade, como a palavra diz, aquele que adora em espírito e em verdade, Deus derrama da sua glória. E foi o que aconteceu aqui nessa noite. E nós podemos adorar a Deus louvando, mas também podemos adorar a Deus sendo fiéis a Ele. Aleluia. Então adore a Deus, seja fiel a Deus. Aleluia, seja fiel a Deus, e o quarto homem sempre segurará a tua mão. Então eu creio que nessa noite Deus está falando com jovens, Deus está falando com pessoas de todas as idades, com crianças, não sei, mas Deus está falando, permaneça fiel, e o quarto homem, o anjo do Senhor, estará sempre ao teu lado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra é somente essa. O Salmo falou que era 10 minutos, então foi o que Deus colocou no meu coração, e espero que tenha falado ao coração de vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade e louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada visitante. Vocês são bem-vindos no nosso ministério, sempre que puderem estar aqui conosco, cultuando, adorando o nome do Senhor. Então agradeço por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus, que as palmas louvam o nome do Senhor. Amém.